Eu estava com medo de voltar para a igreja por causa da culpa, mas descobri um jeito de superar isso. É uma sensação pesada, que muitos conhecem bem, como se nossos erros fossem um obstáculo entre nós e Deus, uma barreira que parece impossível de atravessar. Mas e se eu te disser que essa culpa pode ser transformada em algo positivo, que pode abrir caminho para uma experiência de fé mais profunda? Hoje, vou compartilhar como é possível deixar esse fardo para trás, reencontrar o sentido da fé e, mais importante, descobrir o acolhimento de um Deus que nos espera de braços abertos. Se você já sentiu ou ainda sente esse peso, vem comigo, porque este vídeo pode mudar tudo. Quando uma pessoa pensa em retornar à igreja após um tempo afastada, muitas vezes se vê cercada por sentimentos de culpa e insegurança. Essa culpa parece sussurrar que, talvez, ela não mereça estar ali, que está manchada por erros passados. Mas essa culpa, em vez de ser um obstáculo, pode ser o primeiro passo para a transformação. Reconhecer essas falhas é justamente o que nos torna humanos e abre espaço para a redenção. Afinal, quem nunca tropeçou e sentiu que poderia ter feito melhor? Essa é uma experiência universal. Mas essa mesma culpa, quando não é bem compreendida, pode transformar-se em um fardo que impede o retorno. Pensamos que Deus exige perfeição, quando na verdade Ele nos acolhe como um pai que deseja ver o filho de volta, seja qual for a condição. A graça divina está disponível para todos, e é na fragilidade humana que encontramos o caminho de volta. A história do filho pródigo nos ensina que o retorno é celebrado, não julgado, há uma festa para quem volta. Então, por que não dar esse primeiro passo? Muitas pessoas que viveram esse retorno encontraram ajuda em práticas simples que fortaleceram sua espiritualidade. A oração, por exemplo, mesmo que breve, pode ser um modo de diálogo com Deus, um alívio para o coração. Rezar o terço, ler um trecho do Evangelho ao acordar ou antes de dormir. Essas práticas podem ser pequenos passos que constroem um caminho de volta sólido e verdadeiro. Tudo começa com um simples "eu quero voltar", e Deus faz o resto. Então, quando o medo e a culpa aparecerem, lembre-se de que não está só. Muitos já sentiram o mesmo, e hoje encontram paz dentro da igreja, sabendo que Deus valoriza o coração arrependido. Ele é um pai que aguarda, paciente e compassivo. No final, o que importa não são os tropeços do passado, mas a decisão de seguir em frente. Superar a culpa começa com um passo essencial, o perdão a si mesmo. Muitas vezes, somos nossos piores juízes, condenando-nos repetidamente por erros passados. No entanto, é importante entender que o próprio Deus nos convida a deixar essa carga e a nos ver com mais misericórdia. Pense em São Pedro, que negou Cristo 3 vezes e ainda assim foi acolhido por Jesus, que lhe deu uma missão ainda maior. Esse é um exemplo claro de como podemos ser redimidos, não pelo peso da culpa, mas pelo poder do arrependimento. O perdão a si mesmo é, na prática, um ato de humildade. Significa reconhecer que não somos perfeitos e que errar faz parte da nossa jornada espiritual. Ao invés de esconder ou se envergonhar desses erros, podemos usá-los como lições de crescimento. Uma boa prática é escrever uma oração de arrependimento, uma carta para Deus onde você coloca tudo o que sente. Esse simples ato ajuda a liberar a culpa e a abrir o coração para receber a graça do perdão. Outro ponto crucial é a busca pela reconciliação. A confissão, no sacramento da igreja, é uma forma poderosa de libertação. Muitos que voltaram à igreja relatam que a confissão foi um alívio, uma chance de recomeçar. Ao confessar nossos erros, não estamos apenas dizendo "eu errei", mas aceitando o amor de Deus que nos transforma. É como um banho na alma, onde saímos renovados e prontos para seguir em frente com mais leveza. Por fim, perdoar a si mesmo significa também aceitar que estamos em constante aprendizado. A cada dia, Deus nos dá uma nova chance de viver a fé com mais intensidade. Portanto, ao sentir a culpa pelo passado, lembre-se de que ela não define quem você é. Você é mais do que seus erros. Você é um filho amado de Deus, chamado a se levantar e a caminhar em direção a uma nova vida. Reconectar-se com a fé é um processo que exige paciência e disposição. É comum esperar uma transformação imediata, mas a verdade é que a jornada de volta para a igreja acontece aos poucos. Pense na fé como uma planta. É necessário regá-la constantemente, mesmo que os primeiros frutos demorem a aparecer. Frequentar a missa, participar de pequenos grupos de oração, ou até mesmo dedicar alguns minutos diários à leitura da Bíblia podem ser formas práticas de fortalecer essa nova fase espiritual. Muitos que retornam à igreja relatam a importância de encontrar uma comunidade acolhedora. Estar entre pessoas que compartilham da mesma fé e que entendem as dificuldades de uma vida cristã ajuda a fortalecer a caminhada. Nessas comunidades, surgem amizades que incentivam e inspiram, mostrando que ninguém está sozinho nessa jornada.
Esses amigos podem se tornar um verdadeiro suporte nos momentos de dúvida e fraqueza, reforçando a fé e a determinação de continuar. Além disso, é crucial manter uma rotina de oração. Mesmo que seja apenas por alguns minutos, a oração é o meio pelo qual abrimos nosso coração para Deus e permitimos que Ele nos guie. Experimente começar com uma oração simples, como o Pai Nosso, e depois deixe que as palavras fluam naturalmente. Esse diálogo íntimo é como uma âncora, que nos mantém firmes e seguros mesmo em meio às tempestades da vida. Também é valioso cultivar uma prática de gratidão. Agradecer pelas pequenas e grandes bênçãos, por cada passo dado, por cada aprendizado na fé. Essa gratidão não só aproxima a pessoa de Deus, mas transforma a visão que ela tem de sua própria vida. Tudo passa a ser visto como um dom, e mesmo os desafios se tornam oportunidades de crescimento espiritual. A reconexão com a fé é um caminho, e cada passo dado nos aproxima de Deus e de uma vida mais plena. Encerrar a caminhada em direção à superação da culpa e a reconexão com a fé é, na verdade, apenas o começo de uma nova fase espiritual. Nesse ponto, é importante acolher a certeza de que Deus não exige perfeição, mas sinceridade. Assim como o pai acolhe o filho pródigo, ele nos recebe de braços abertos, desejoso de nos ver mais próximos. Lembrar-se de que Deus conhece e ama profundamente cada pessoa, com todas as suas limitações, é essencial para fortalecer a confiança nessa jornada. Muitos encontram desafios e recaídas ao longo do caminho, e isso é natural. A vida espiritual não é uma linha reta, é um percurso com altos e baixos. Por isso, é vital manter uma mentalidade de perseverança e compaixão consigo mesmo. Em momentos de dúvida ou fraqueza, lembre-se de que até mesmo os santos tiveram suas batalhas e seus momentos de incerteza. O que os diferenciou foi a persistência em buscar a Deus, mesmo diante das quedas. Uma prática que pode ajudar é a de revisitar as promessas de Deus. A leitura de passagens como Isaías 41:10, "Não temas, pois eu estou contigo", ou Salmo 23, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", traz à mente o consolo e a certeza do cuidado divino. Essas palavras são como um abraço espiritual, uma lembrança de que, em qualquer circunstância, Deus permanece ao nosso lado, guiando cada passo. Ao final, o que se percebe é que a verdadeira superação da culpa está na entrega total a Deus, aceitando seu amor incondicional. Ele nos chama a confiar e a caminhar com Ele. Quando entregamos nossos medos e erros nas mãos dele, encontramos a paz e a liberdade para viver a fé com leveza. E, assim, o passado se torna apenas um detalhe em uma nova história de fé e esperança. E agora, o que você fará com tudo isso? A superação da culpa, a reconexão com Deus e o retorno à igreja não são apenas conceitos, mas passos que você pode tomar hoje. Como você pode aplicar esses ensinamentos em sua vida diária? Talvez seja o momento de se perdoar, de buscar a confissão ou de retomar aquele hábito de oração que foi deixado de lado. A vida espiritual é uma jornada, e cada passo conta. Quais pequenos passos você pode dar para se sentir mais próximo de Deus? Deixe um comentário, compartilhe sua experiência e inspire outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo desafio. E se você quiser levar essa mensagem ainda mais adiante, confira nossa coleção de camisetas cristãs da loja Proverbios, clássicas, atemporais e uma maneira de expressar sua fé no dia a dia. O link está nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue acompanhando nossos vídeos para fortalecer sua fé e viver uma vida mais plena em Cristo.